Olá pessoal, como estão? Estou aqui no estúdio da Faculdade do Futuro para uma aula para vocês da disciplina Esporte e Sociedade. Bom, nessa primeira aula da unidade didática Esporte, Conceitos e Aproximações, nós vamos abordar o conceito de esporte a partir do referencial teórico de Valdir Barbante, no artigo que leva o mesmo nome, O que é esporte? As primeiras questões que o Valdir Barbante traz sobre o conceito de esporte para conseguirmos compreender esse fenômeno é: será que crianças jogando bola na rua pode ser considerado esporte? Será que pessoas correndo na orla da praia ou mesmo na ciclovia pode ser considerado esporte? O Valdir Barbante, lá nesse seu texto de 2009, ele vai defender que não, que o esporte, como uma atividade, acontece sobre condições muito específicas. E agora a gente vai entender um pouco quais são essas condições. Bom, as condições do esporte, então, se referem a três, especificamente. Na primeira delas, o esporte refere-se a tipos específicos de atividade. Então, nem toda atividade vai ser compreendida como esporte. Na segunda condição, o esporte depende das condições específicas nas quais as atividades acontecem. E na terceira condição, o esporte depende da orientação subjetiva dos participantes. Vamos detalhar um pouco mais essas características que o autor elenca. Na primeira condição, de que o esporte refere-se a tipos específicos de atividade, Valdir Barbante entende que o esporte ele é diretamente relacionado a uma atividade física, compreendendo a atividade física como qualquer movimento corporal produzido por uma musculatura esquelética e que demande gasto energético maior que os níveis de repouso. Mas então o esporte envolve o uso de atividades motoras. Então, é característica central do esporte a ideia de movimento corporal. Além disso, o esporte também envolve proeza ou esforço físico. Então, de acordo com este critério, é possível classificarmos o xadrez como esporte? Ele envolve alguma proeza física ou habilidade motora? Difícil relacionar o xadrez a essas características. A segunda característica elencada pelo autor é: o esporte depende das condições sob as quais as atividades acontecem. E aqui nós temos 4 critérios como subcritérios dessa condição. Na primeira delas, o esporte acontece sob esta condição na forma de atividades com regras padronizadas. A regra é um elemento essencial para a caracterização do esporte. Então, as crianças jogando bola na rua não estão jogando sob a condição de uma regra formalizada, defendida por uma instituição. O cumprimento das regras, então, ele é feito por entidades oficiais, na forma de federações, confederações e federações internacionais, que também são responsáveis pela organização dos eventos relacionados à prática esportiva. No terceiro critério, os aspectos técnicos e organizacionais da atividade se tornam importantes. Então, nós temos uma ideia de protocolo relacionado a um evento esportivo. Para que um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol aconteça, deve-se cumprir um protocolo, que corresponde a uma série de rituais compactuados para que a atividade se realize. E no quarto critério, a aprendizagem das habilidades esportivas ela se torna mais formalizada. Nós temos uma produção de conhecimento muito significativa a respeito da iniciação esportiva, de como que as habilidades esportivas, motoras, técnicas, táticas podem ser ensinadas, aprendidas e avaliadas. Portanto, essa aprendizagem vai acontecer sob um processo bastante formal. E, por último, o esporte depende da orientação subjetiva dos participantes envolvidos nas atividades. Nós temos, então, em toda atividade esportiva, a presença de 2 elementos. Os elementos intrínsecos, que estão relacionados ao que o autor chama de brincar, que se referem às motivações internas do indivíduo participante. E nós temos as motivações extrínsecas do indivíduo,
né? Essas motivações extrínsecas estão relacionadas, ou motivações externas, estão relacionadas à característica do se exibir para o outro, para quem assiste, para quem contempla. Toda atividade esportiva envolve, portanto, um equilíbrio entre esses dois critérios. Se nós temos um desequilíbrio dessa balança, seja no sentido do brincar, seja no sentido do exibir, nós deixamos então de ter o esporte. E o que o autor identifica é que algumas práticas esportivas que estão muito mais relacionadas às motivações externas, onde as recompensas, o dinheiro, a fama, o prestígio pesam muito mais do que as motivações internas, nós temos não mais o esporte, mas sim o espetáculo. Então, pessoal, essa aula abordou questões relativas ao conceito de esporte do Valdir Barbante. Até a próxima, nos vemos na próxima aula.